Hoje nós vamos falar um pouco sobre vitória, amém? Quantos gostam de vitória? Aleluia! Hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida de Davi. Eu gostaria rapidamente que você abrisse sua Bíblia comigo, no primeiro livro do profeta Samuel. No capítulo 17. O texto é bem longo, mas nós vamos ler boa parte dele a partir do versículo 8. Todos acharam? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 8 em diante. Diz assim a santa palavra do Senhor: Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos os seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Aí pulamos para o versículo 20. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam os seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. E Davi ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá esse homem que matar este filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau, e você só veio para ver a batalha. Aí, queridos, vamos pular para o versículo 38. 33, desculpa. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, leva uma ovelha do rebanho, e eu vou atrás dele, dou golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso, este filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Versículo 41.
Nós estamos pulando alguns versículos para enxugarmos um pouco mais, irmãos. Vamos lá, versículo 41. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência e fez pouco caso dele. Disse a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi invocando seus deuses e disse: vem aqui e darei sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Versículo 48. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim venceu Davi o filisteu com uma atiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que foi lida. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai falar aos nossos corações. Estamos desejosos de saber qual é a sua vontade, qual é a sua mensagem, Senhor. Obrigado, porque nos reunimos hoje aqui, Senhor, e já sentimos a tua presença desde o momento em que nós entramos aqui. Muito obrigado, abençoa a vida dos meus irmãos. Abre os nossos olhos e ouvidos espirituais, que possamos sair daqui cheios do teu Espírito Santo, para a honra e glória do teu nome. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Queridos, uma pequena introdução, né? Já que essa história já é bem conhecida, e nessa narrativa do capítulo 17, embora tenhamos pulado alguns versículos, os irmãos já entendem muito bem, né? E já conhecem e já se familiarizaram com a famosa história de Davi, né, e Golias. Davi era o mais novo dos seus irmãos. Ele era o filho caçula e trabalhava para o seu pai. Trabalhava como pastor de ovelhas. Os irmãos dele eram guerreiros e faziam parte do exército de Saul. Davi, porém, ficava lá no curral das ovelhas, ficava cuidando das ovelhas. E voltando na nossa Bíblia, no capítulo 16, depois você confira na sua casa, nós vemos que quando o profeta Samuel foi ungir aquele que seria o próximo rei de Israel, Jessé, né, o pai de Davi e dos outros irmãos, meio que promoveu um desfile na casa dele, um desfile de guerreiros, né? Era um homem mais forte do que o outro, desfilando para que Saul escolhesse aquele que fosse o rei de Israel. Mas a cada um que passava, bem forte, musculoso, guerreiro, né? Todo valente, cada um que passava, o Senhor falava no ouvido de Samuel: não é esse ainda. Não atentes para a sua aparência, porque o Senhor não vê como o homem vê, o Senhor vê o coração. Amém, queridos? Então, claramente, Samuel, então, deixou de escolher naquele desfile de homens fortes, aquele que seria o rei de Israel. Então, se lembraram de Davi, muito tempo depois. Tem um lá que está cuidando das ovelhas, um caçula, né? Um pequenininho, né? A rapinha do tacho, né? O mais frágilzinho, né? O que ninguém, assim, o que foi por último, né? Ainda mais naquela época onde eles faziam muita diferença entre os filhos, né? É errado que pensemos assim, mas naquela época era assim, né? Infelizmente. Então, o pequeno Davi, de estatura, né? Foi chamado às pressas, meio que por desencargo de consciência, né? De Jessé. Vai lá, Davi, vai se lavar que o profeta quer ver você. E aí Samuel olha para ele e o Espírito Santo testifica e fala: é esse o rei de Israel. A primeira coisa que nós vemos é que o Senhor não olha como nós vemos.
Amém? Glória a Deus por isso. Ele te contemplou desde o momento onde você estava sendo concebido. Diz a palavra do Senhor, um salmo de Davi, em que o Senhor contemplava a nossa vida quando os nossos ossos ainda nem eram formados. O Senhor planejou a sua vida, querido. Você não está aqui por acaso. Amém? É a primeira coisa que eu gostaria de dizer para você. E partindo para o nosso texto de hoje, nós vemos que alguém que se submete à vontade de Deus vence. A batalha pode ser grande, as pessoas podem não acreditar, mas quando Deus te der uma direção, se posicione, a vitória será certa em nome de Jesus. Nós vemos aqui que Davi venceu, mas não venceu porque era obstinado ou porque era intrometido. Nós vemos que Jessé tinha uma carga para entregar para os seus irmãos, uma carga de alimento. E também falou, Davi, vê lá como seus irmãos estão, porque nunca se sabe o que vai acontecer numa guerra, eles poderiam não voltar vivos. Vai lá, Davi, traz notícia dos seus irmãos. E Davi vai e ainda leva um desaforo pela cara. Seu irmão mais velho lhe diz, o que você está fazendo aqui? Com quem você deixou as poucas ovelhas que você tem lá para meter o bedelho aqui? O que você está fazendo? Pirralho, né? Que é o que a gente geralmente fala com os irmãos mais novos, né? O que você está fazendo aqui? Mas não venceu porque era intrometido. Não venceu porque ele queria ser o mais importante. De maneira nenhuma. Ele venceu porque não se conformou com a afronta do inimigo. Querido, você pode não ter um sobrenome influente na nossa cidade. Você pode não ter uma conta bancária tão grande assim. Você pode ter poucos bens. Mas se posicione a favor das coisas de Deus. Não aceite a afronta do inimigo. Atropele o inimigo em nome de Jesus. E o Senhor dos exércitos vai te dar a vitória. Amém? E será que eu posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Muitas vezes, para que a gente derrote os inimigos, nós precisamos vencer também alguns obstáculos pessoais e espirituais perto de nós ou conosco mesmos. Davi não venceu apenas um gigante ali. Eu consigo ver nessa passagem mais ou menos umas 3 coisas que Davi venceu antes de derrotar o gigante. E é isso que eu gostaria de compartilhar com você nesta noite. A primeira coisa é que eu posso entender que Davi venceu o desprezo. Como nós dissemos já desde o começo, Davi foi desacreditado por muita gente. Quem despreza alguém mostra um sentimento de superioridade em relação à pessoa que se despreza, como se sentisse mais importante. Só que a palavra de Deus diz que aquele que é soberbo, né, a soberba precede a ruína, e que o Senhor resiste ao soberbo e Ele dá graça aos humildes. Imagina você encontrar resistência da parte de Deus. Uma coisa é você encontrar resistência comigo, ou com algum outro irmão, ou com algum outro ser humano. Outra coisa é Deus lhe resistir. Quem pode resistir contra Deus? Quando Deus resiste um caráter soberbo, com certeza quem tem a perder é o soberbo. Ele vai comer pó, porque ele resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. São vários motivos que levam uma pessoa a desprezar as outras: status social, dinheiro, cargos elevados dentro de uma empresa, roupas, beleza física, enfim. Há muitos motivos pelos quais as pessoas se acham melhores do que as outras. Mas no fundo nós viemos do pó e para o pó nós voltaremos. Amém, queridos? Então, todos nós somos iguais aos olhos de Deus. E devemos vermos também uns aos outros assim, dessa maneira. E Davi venceu o desprezo que veio de onde ele menos imaginava, ou de onde nos dói mais, que é na família. Versículo 28, seu irmão mais velho. Mas Davi jamais teve uma crise de identidade. A gente estava falando muito de identidade aqui, né? Nossa identidade em Cristo. Eu preguei isso num domingo sem saber. A Luana estava com as crianças, na semana seguinte pregou também sobre identidade em Cristo. E Davi não tinha crise de identidade. Ele sabia o que ele era para Deus. Ele trabalhava para o seu pai como se trabalhasse para Deus.
Ele matou um urso, um leão, para proteger um rebanho que era do seu pai. Era um negócio da família. Davi tinha um coração de servo. Davi era servo, era humilde, era obediente. E seu pai deu uma ordem para ele: vá atrás dos seus irmãos, leve comida para ele e veja como eles estão. E Davi obedeceu. Mas o seu irmão achou que ele era presunçoso, mau e intrometido, e disse que Davi queria matar trabalho para ir ver a batalha de perto. Olha só, às vezes as pessoas se esmeram, muitas vezes nós fazemos a nossa parte e até mais um pouco, não temos o reconhecimento das pessoas e ainda levamos afronta das pessoas que nós mais amamos. Isso dói, mas o Senhor é a nossa justiça. Louvado seja Deus por isso. Não mude quem você é por causa das pessoas ou das circunstâncias. Amém, queridos? Tenha o mesmo coração. Seja humilde, seja bom, seja fiel, seja perdoador. O Senhor vai te abençoar. A palavra de Deus nos garante que ainda que a minha mãe ou meu pai me desamparem, Ele todavia jamais nos desamparará. Amém? É uma promessa maravilhosa com a qual nós podemos nos guardar e guardar o nosso coração. Outra coisa, outra pessoa que Davi venceu o desprezo foi de Saul, que era o rei. Então era uma autoridade máxima. Davi se prontificou, a matar aquele gigante, já que nenhum, não apareceu um. A palavra diz, acho que nós pulamos alguns versículos, mas por 40 dias Golias estava afrontando o povo de Israel, tirando onda mesmo. Ele com seus 2,90 metros de altura, diz aqui a palavra do Senhor que ele tinha lanças de bronze, armaduras de bronze, armado até os dentes. Era uma montanha intransponível para qualquer homem ali daquele exército. Mas Davi entendeu aquilo como uma afronta espiritual e sabia que aquela luta não era contra carne e sangue, aquela luta era espiritual. Então ele toma a sua coragem, tomado pelo Espírito Santo, mas ele recebe um desprezo do rei. E o rei era uma figura importantíssima, o rei é que mandava. E Saul disse para ele: Davi, você é apenas um moço. Apenas um moço. E Golias, esse aí é um guerreiro desde a sua juventude. Tipo assim, você não tem chance nenhuma. É como uma formiguinha contra um elefante. Mas Davi insiste, mostrando para aquele rei as suas credenciais. Olha, Saul, eu matei um leão, eu matei um urso. Aí Saul: tudo bem, meu filho, olha, toma a minha armadura aqui, ó. E Davi, diz a palavra que ele andava com dificuldade, como se fosse um robô, porque aquela armadura não fora feita para ele. O que nós aprendemos aqui nesse trecho, queridos? Que nós não devemos andar pela unção dos outros. O Senhor tem um chamado e um direcionamento específico para a minha vida e para a sua vida. Não queira fazer aquilo que é para eu fazer, assim como eu não devo me meter no chamado que o Senhor entregou para a sua vida. Amém? O Senhor quer usar você de uma maneira especial. Não coloque sobre os ombros de outra pessoa aquilo que você pode fazer. Você pode orar, você pode interceder, você pode ser uma bênção na vida do seu irmão. Não espere alguém ser uma bênção para o seu irmão. Se você tiver aquilo que você tiver, o seu coração, você não precisa de muito para abençoar as pessoas. Amém? Mova-se na direção do Senhor. O Senhor quer usar você de uma maneira especial. Não viva também somente das orações dos outros. É claro que há momentos onde nós precisamos de um refrigério, nós precisamos de um renovo, nós precisamos mais receber oração do que temos capacidade ou força ou ânimo para ministrar sobre a vida dos outros. Mas o Senhor deseja que você tenha um relacionamento pessoal com Ele.
Amém, queridos? Intercessão é bom, mas não viva da intercessão. A sua vida espiritual deve caminhar. Você deve conhecer a Deus e o Senhor deve ser conhecido de você. Dobre o seu joelho no seu quarto, o Senhor vai falar com você. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer que você ouça a vida dele, as palavras dele. Ele quer também ouvir o que você tem para falar para ele. Ele quer que você dependa dele, única e exclusivamente dele. E não é fácil depender somente do Senhor. Amém? Isso exige uma confiança a mais da nossa parte. Mas o Senhor deseja e nos lança esse desafio, nos lançar aos braços dele, para confiar somente nele. Talvez você tenha ouvido isso. Você é apenas uma criança. Fica quieto, menino. Você não sabe nada da vida. Você não consegue. Você não vai chegar lá. Você tem muita dificuldade. Você tem problema. Você não vai chegar lá. Eu sempre, queridos, ouvia mais ou menos assim: olha, esse negócio de passar em concurso é uma furada. Tudo tem esquema. E os que não pagam para entrar tem que passar o dia inteiro estudando e o pai bancando. Como seu pai não vai te bancar, porque precisa trabalhar, você precisa trabalhar, então vai ser muito difícil para você. Enquanto você trabalha, tem um monte de playboy estudando o dia todo. E eu ouvia isso diariamente, mas isso nunca me afrontou, porque eu sabia de onde vinha a minha vitória. Amém? Se é que eu posso, com uma devida licença, contar uma parte desse testemunho, é para você se encorajar, que quando chega a sua vez, a sua hora, e o Senhor entrega na sua mão, não há inimigo que consiga roubar a bênção do Senhor na sua vida. É verdade que o tempo de estudo é um fator importante. Eu tive que me esforçar, eu tive que encontrar horários alternativos. Já cheguei a estudar de madrugada, estudar de manhã, estudar durante o trabalho. Tive, sim, oportunidades que me foram dadas para estudar durante o expediente. Louvo a vida do meu patrão, na época, o seu Aires, que já não está mais entre nós. Sou muito grato a ele, a toda a família, por esse apoio que me foi dado. Não é fácil, não é qualquer um que te dá essa oportunidade. Mas quando as oportunidades vêm, nós temos que agarrar, amém? Temos que fazer a nossa parte. Mas eu vejo que no final das contas é o Senhor que entregou para mim esse presente. Há coisas que ninguém explica. Por exemplo, quando a banca examinadora lá daquele concurso, quando eu vi um dos juízes que fez as perguntas para mim chegar com a pastinha dele, ele chegava até curvado, com pastas de tantos livros. Eu falei: esse aí vai me trucidar hoje. Eu pensei, falei: Senhor, eu só estou na tua dependência. Tem gente que está estudando há 5, 6, 7 anos. Eu estou estudando só há 2 anos, 2 anos e meio. Para quem estuda para concurso sabe que isso não é um tempo muito grande para estudar. Mas para a honra e glória do Senhor, todos aqueles fizeram perguntas as quais eu sabia responder. Pouquíssimas eu não sabia responder. Havia perguntas que, se me perguntassem, eu ficaria boiando. Mas aquilo que eu estudei, o Senhor me fez trazer à memória. Ou seja, nós temos que fazer a nossa parte. Mas, queridos, tem coisas que ninguém explica. Quando é para acontecer as coisas de Deus na sua vida, o inimigo não pode colocar a pata dele, porque a vitória já é nossa em nome de Jesus. E é isso que eu gostaria de ministrar sobre a vida de vocês. Como Davi, querido, mantenha o seu coração íntegro. Você pode não ter o reconhecimento das pessoas que você gostaria. Você pode não estar no emprego dos seus sonhos. Pode não estar ainda no lugar onde você gostaria de estar. Mas seja grato a Deus. Faça tudo o que estiver ao seu alcance. Se eu posso no dia de hoje estudar um pouco mais, estude um pouco mais. Se eu posso no dia de hoje orar um pouco mais, se esforce, separe tempo. Tenha um tempo de oração com o Senhor. Tenha consciência de quem você é. Nós falamos de identidade nos últimos domingos. O Senhor quer ministrar ao nosso coração sobre isso. Trabalhe para Deus. Viva satisfeito com o que Deus te deu. Defenda aquilo que Deus te deu. Não seja negligente com as bênçãos que o Senhor te dá também, meu querido. Mas, sobretudo, não se abata com as palavras de descrédito. Se falarem para você: olha, você é apenas uma criança. Sim, sou uma criança, abençoada por Deus, lutadora,
e cheio da presença do Senhor. Se falarem para você que você não sabe de nada, diga: eu não sei nada daquilo que é errado, mas aquilo que é certo, a palavra do Senhor está guardada no meu coração e eu vou vencer. Se disserem para você que você não consegue, você fala: na minha força eu não consigo mesmo, mas o Deus Todo-Poderoso está à minha frente e eu vou vencer, em nome de Jesus. Seja você mesmo, querido, deixe o Senhor te usar, você sendo você. Não use a armadura de ninguém, amém? Saul tentou colocar sobre Davi uma armadura que não cabia nele, que fazia ele andar igual um robô, porque não era feito para ele, para o peso dele, para a estatura dele. Se ele fosse com aquela armadura, ele ia tomar talvez um couro de Golias. Mas Deus usou Davi com aquilo que ele tinha, com as suas habilidades. Eles tinham apenas uma tiradeira, separou 5 pedras, não precisou nem usar a segunda. Na primeira, no único lugar onde aquela armadura de Golias tinha um vazado, exatamente ali foi cravada a pedra, com a unção e o poder do Espírito Santo. Amém, queridos? E aquele gigante caiu. E nós vemos que Davi também venceu, né? Venceu o desprezo da sua família, de Saul e do próprio inimigo. Versículos 42 a 44, Golias também afrontou a Davi. Às vezes o próprio inimigo nos afronta, nos despreza, nos provoca. Golias disse para Davi: eu vou dar a sua carne para as aves do céu. Imagina você, de 1,60 m, 1,70 m, não sei exatamente quanto Davi media, mas aí você vê um gigante de 2,90 m, fortemente armado, e você com uma tiradeira na mão, e aquele gigante falando para você: eu vou te detonar, eu vou entregar sua carne para as aves do céu comer. Meu Deus do céu, eu acho que na minha coragem eu sairia correndo, eu não teria nem ido. Mas Davi desafiou o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Ele lançou uma palavra, ele falou: olha, você vem a mim com lanças e com espada, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Querido, nosso Deus faz toda a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Deus que trabalha por nós enquanto nós descansamos, nós dormimos. Não conseguimos ter o controle de todas as coisas, não conseguimos pensar em tudo, em todas as coisas. Muitas vezes planejamos as coisas, mas diz as palavras do Senhor que é dele que vem a resposta, é ele que trabalha por nós. Amém? Ele desafiou o gigante e venceu. Louvado seja o nome do Senhor. Que ousadia, né? De Davi, que confiança no Senhor ele teve. A essa altura ele já tinha ouvido tanta palavra de descrédito, que se ele tivesse dado ouvido para o inimigo, para o diabo e para todas as pessoas que muitas vezes nos querem parar e retardar os planos de Deus na nossa vida, ele teria desistido. Mas ele tinha zelo pela palavra de Deus. Ele não aguentou ver aquele gigante representando uma nação inimiga, representando o inimigo sobre o povo de Deus, o povo que tinha a marca da promessa de Deus. Ele não aceitou aquela afronta, embora as circunstâncias fossem contrárias. Ele foi contra qualquer circunstância, ele foi contra qualquer probabilidade. O inimigo não tem poder contra a sua vida, meu irmão. Tampe as brechas na sua vida. Olhe para o alto, o teu socorro vem do céu. Amém? Não vem na sua própria força. Claro que temos que dar o primeiro passo, mas reconheça que você sozinho não consegue. Amém? Outra coisa que Davi venceu. Capítulo 37, Davi venceu o orgulho. Davi argumentou com o rei Saul que ele tinha matado o urso e o leão. Muitos se vangloriariam por essa proeza. Pô, você com a sua mão matar o leão pela juba. Daí vem essa expressão, né? Vou matar o meu leão por dia. Porque Davi se engalfinhava com o leão e ou era para matar ou para morrer, para defender às vezes 1 ou 2 ovelhas do rebanho do seu pai. Mas Davi diz que o Senhor o livrou das garras do leão. Onde todos talvez se vangloriariam da sua força, né? Eu matei um leão, um urso na mão.
Muitos se vangloriam por puxar, assim, 50 quilinhos às vezes na academia, né? E posta foto, nada contra. Mas é engraçado, né? Você vê o cara começando a malhar e começando a dar resultado. Nossa, mas você vê as fotos mais detalhadas sobre estas proezas, né? É até engraçado alguns, né? Mas ele tinha tudo para se vangloriar de ser um guerreiro. Mas ele reconheceu que foi o Senhor que entregou aqueles animais na mão dele. Dependa do Senhor, querido. Não deixe o orgulho tomar conta do seu coração, nem a vaidade tomar conta do seu coração. Davi venceu a hesitação. Versículos 46 e até 48. Quando ele ouviu aquelas palavras e Golias partiu para cima dele, ele não pensou duas vezes. Então, há 40 dias Golias estava fazendo tortura psicológica no povo. Não tem um que se levante para me detonar, e não sei o que, e todos amedrontados. A palavra diz que eles estavam apavorados. Mas é nessa hora, na hora que ninguém aparece, na hora que Deus levanta é esse que vai fazer a diferença. É nessa hora que o poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O Espírito Santo nos reveste, às vezes de uma ousadia, de uma intrepidez, de uma autoridade sobre o inimigo. Eu já vi coisas maravilhosas na presença de Deus, como por exemplo, senhoras baixinhas, cheias do poder de Deus, expulsarem demônios de homens gigantescos. Queridos, isso é só pelo poder do Espírito Santo. Contraria todas as probabilidades, todas as circunstâncias. Mas quando o Senhor reveste de autoridade o seu povo, é para nós caminharmos e vencermos em nome de Jesus. Aquele que tem a Cristo como seu Senhor e o seu Salvador tem a mesma unção que havia em Jesus, tem a mesma autoridade, porque se nós somos a igreja de Cristo, nós temos o mesmo Espírito que havia em Cristo. E esse Espírito nos dá autoridade sobre todo o principado, potestade, demônio. Em nome de Jesus, podemos resistir. Em nome de Jesus, vença, querido, a dúvida, a hesitação. O que é hesitação? É aquela vontadezinha de ficar em cima do muro, né? Aquela vontadezinha de ficar na zona de conforto ali, assistindo, até dando um palpite. Não, olha, Davi, eu acho que você tinha que girar mais para a esquerda, né? Aquela pessoa que fica em cima do muro. Não, olha, não foi isso que eu falei. Não, mas também pelo contrário. Não, querido, tome a sua posição em Cristo. Quando o inimigo se levanta, ele se levanta para cair. E quando ele se levanta, atropele ele em nome de Jesus. Eu não estou falando de nós contra pessoas, estou falando de nós contra o sistema desse mundo, que usa pessoas, mas pelas pessoas nós devemos orar. Mas contra o inimigo nós devemos ir contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. E ele prometeu para Josué: o Senhor é contigo, eu sou contigo, por onde quer que você ande. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos orar, querido. O Senhor tem algo novo para nós. O Senhor tem palavras de vitória para nós. Eu gostaria de orar com você nessa noite. Amém? Eu não sei que luta que você está enfrentando. Eu não sei que Golias que foi colocado na sua frente. Eu não sei se é um problema financeiro. Eu não sei se é um problema familiar. Às vezes é uma luta que só você conhece, mas ninguém conhece. E o Senhor está te dando vitória nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Jesus. Obrigado, Senhor, porque nesta palavra está registrado esse testemunho maravilhoso do Teu servo Davi. Obrigado, Senhor, porque assim como o Senhor o usou, o Senhor também está desejoso de usar pessoas neste tempo com a mesma autoridade e unção, no poder do Espírito Santo. Nos revista, Senhor, nos abençoe. Aqui nós estamos, Pai. Como Isaías nós dissemos: Senhor, eis-nos aqui, envia-nos, Pai.
Faça a tua vontade nas nossas vidas. Eu não sei, Senhor, aqui na vida dos meus irmãos, aquele que tem problemas, Senhor, enfrentado problemas, Senhor, mas nós cremos, Pai, no teu poder, na tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Eu gostaria, Senhor, de ministrar uma unção especial, Senhor, sobre a vida desses meus irmãos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, não sei que problemas que têm enfrentado, Senhor, eu não sei que lutas, Senhor, que dificuldades, Senhor, o Senhor tem, eles têm enfrentado, Jesus. Mas, Senhor, em nome de Jesus, revista, Senhor, com a tua autoridade nessa noite, com o teu poder, Senhor. Senhor, que haja, Senhor, uma unção como havia em Davi, Senhor, para olhar para o inimigo e falar: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. E o inimigo caia em nome de Jesus. Faz, né, Senhor, verdadeira, Senhor, e factual, Jesus, a promessa de que nós somos mais do que vencedores, Pai. Abençoa o nosso trabalho, nosso emprego, as nossas famílias. Senhor, eu não sei se Senhor, há pessoas com filhos presos, Senhor, filhos nas drogas, Pai. Oh, Senhor, vício, Senhor, batendo a nossa porta. Senhor, tentações, Pai, nos livra, Jesus. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, nos fortalece, nos fortifica, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Será que você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia. Confie, meu amado. Confie no poder de Deus. E tome a posição em nome de Jesus. Amém.